Muito bem, né, turminha do 6º ano, né? Vamos que vamos, né? Vamos lá para as questões, responder essas questões. Aqui, pessoal, na questão número 1, você tem que dizer como que se lê, né, cada fração dessa aqui. Aqui você tem 48, 75 o quê? 75 avos, tá? Então, 48, 75 avos. Aqui, você tem que escrever, tá? Aqui, ó, como que você lê? 15 centésimo, 15 centésimo. E aqui, 2 sétimo, 2 sétimo. E esse, 52 milésimo, 52 milésimo. Lembra da aula? Essa aqui, 18, 23, o que? 18, 23 avos. Então, você vai escrever 18, 23 avos. E esse aqui, a F? 1 quarto. Muito bem. A questão número 2. Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte destacada de azul de cada figura. Muito bem, vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Essa aqui na letra A. Aqui você tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem 25 no total. Então, você tem 25, tá? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 19. Então, você tem 19 pintado sobre o que? 25. Então, você tem 19, 25 avos. É a fração que representa essa parte destacada aqui em azul. Então, pessoal, ó, essa aqui, né, vai dar então 19, 25 avos. Essa aqui, você tem quantos aqui dentro? Vou contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer que essa aqui foi dividida em 10 partes. Isso significa dizer que o total é 10 partes. Então, vai ficar assim, né? Isso aqui é a segunda figura. Essa é a letra A. Isso aqui é a letra B. Letra B, isso aqui embaixo, o denominador é a quantidade que o todo foi dividido, correto? O todo foi dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica em cima. O numerador é a parte que foi pintada. O denominador é a quantidade que o todo foi dividido. Muito bem, agora vem a letra C. Essa letra C foi dividida em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido todo em 8 partes. Então, é o denominador, tá? Esse denominador é a quantidade de partes. Nossa. A quantidade de parte que o todo foi dividido. Aqui está considerando só um, né? Só uma parte foi pintada. Então, eu tenho 1/8 representando o azul. 6 décimo, 19, 25 avos, 1/8. Letra D. A letra D, você tem aqui quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 12, né? 12. Então, você tem o total 12. E quantas partes foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Então, 5, 12 avos. Então, essas são as respostas aí da número 2. Agora, vamos para questãozinha 3 aqui. Vamos lá. Tá, aqui, pessoal, você tem aqui unidades, né? Olha, no Antigo Egito, medir as terras destinadas ao plantio, eram utilizadas cordas, demarcadas com nós, indicando certa unidade de comprimento. Porém, nem sempre nas unidades cabia uma quantidade inteira de vezes nessas medições, sendo necessário utilizar frações da unidade. Observe como os egípcios escreviam algumas frações. Olha aqui os nós. Por exemplo, eles faziam assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui era chamado unidades, né? Os nós na corda. Só que aí, o que eles faziam para representar a fração? Eles colocavam aqui, por exemplo, para representar a fração aqui, 1/2. Eles colocavam um círculo, como se fosse o numerador 1. Um círculo. E 2 risquinhos. 1/3. Colocava 3 risquinhos e 1/3. E assim ia, né? Até 15. O 10, olha aqui o jeito que escrevia o 10. É só assim, ó. Tipo um arco, né? Ó. Então, o 10 representa esse arco aqui, no jeito egípcio, né? Nos números egípcios. E esse aqui
que é o 15, ó, o 10 de 5 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E um círculo, então dá 1 15avos. Muito bem, inspirado nos egípcios, Nicole fez nós em uma corda para estabelecer uma unidade medida de comprimento. Depois fez as marcações dividindo essas unidades em partes iguais. No caderno, com as notações atuais dos antigos egípcios, que está em cima, represente cada fração unidade de cada a seguir. Pessoal, aqui quero que você veja o seguinte, que você tem a primeira corda, essa primeira corda aqui, ó, certo? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa corda aqui, ela está dividida em 5 unidades, certo? Então, o todo foi dividido, vou colocar aqui, letra A, o todo foi dividido em 5 unidades, que o todo vai ficar embaixo, tá bom? E está considerando quantas unidades? Uma só. Então, essa consideração fica 1/5. Qual que é o número egípcio que representa 1/5? Esse aqui, ó. Então, na forma egípcia, eles colocavam aqui um círculo e colocava 1, 2, 3, 4, 5. 5 risquinhos. Isso aqui é a fração do modo egípcio, tá bom? Então, vamos para a letra B. A letra B, você tem aqui 1, 2 unidades. Está sendo considerado quantos? Uma. O todo foi dividido em 2 unidades. Então, vamos lá. O todo é o denominador e uma unidade. Então, fica assim, 1 meio, certo? 1 meio. Então, como que se escreve nos egípcios? 1, 2 risquinhos. Pronto. Agora, vamos para a letra C. A letra C aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4 unidades. Está considerando uma unidade, tá vendo aqui, ó? Uma unidade. Então, vou ter 1/4 aqui, né? Porque o todo foi dividido em 4 partes. Então, eu tenho 1/4. 1/4. Então, como se escreve? Você vai de 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho uma fração do modo egípcio. Agora, vamos para a letra D. A letra D aqui, você tem 1, 2, 3. Então, foi dividido todo aqui, né? Ó, contando os 9, foi dividido em 3 partes. Considerando uma dessas unidades. Então, eu vou ter 1/3 aqui. Então, eu tenho 1/3. Tá? 1/3. Vamos escrever no modo egípcio, ó, bonitinho. Muito bem, pessoal, respondido aí a número 3. Muito bem, questão número 4 diz assim: Joaquim recortou o modo de um dado, que representa um cubo. Tá aqui, né, ó. Está o dado, ele recortou esse dado e ficou desse jeito. Indicou nas faces as 6 primeiras letras do nosso alfabeto e montou o dado. Então, ele fez aqui o lado A, B, C, D, E e F. Ó. A, B, né, E, A. Em relação ao total de faces, escreva a fração correspondente à quantidade de faces que contém vogais. Pessoal, eu te pergunto, aqui, vamos colocar aqui, vamos passar um risquinho aqui. Esses aqui nós fizemos agora. Questão número 4. Vou colocar aqui desse lado, tá bom? Considerando aqui. Quantas vogais tem aqui, pessoal? 1, 2, né? São quantas vogais? 2. 2 no meio de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a fração que representa as vogais? 2 no meio de 6. Quer dizer que a fração que representa 2/6. 2 vogais no meio de 6 letras, incluindo elas, claro, né? Então, está aí a resposta da letra A, que representa as vogais. 2/6 de vogais. Agora vem consoantes, pessoal. Consoantes. Quantas consoantes tem aqui? Se tem 6 e tem 2, então tem 4 consoantes. Vai ser 4/6. Isso aqui vai ser as consoantes. Tá bom? Então, aqui está a resposta da letra A. Tá? Essas duas aqui respondem a letra A. Então, essas duas respondem a letra A. Vamos para a letrinha B de bola. A letrinha B de bola
que diz: se Joaquim lançar esse dado, é mais provável que a letra obtida na face de cima seja vogal ou consoante. O que vocês acham, pessoal? Na parte de cima, por exemplo, aqui, ele jogou o dado, vai cair para cima, uma vogal ou consoante. Justifique sua resposta. Então, pessoal, consoante, né? Por quê? A mais fácil tem mais consoante do que vogal. Vogal você só tem 2, consoante você tem 4. Então a possibilidade de sair uma consoante é bem maior, né? Bem maior. Isso é fácil, né? Justificando aí sua resposta. Consoante, por quê? Temos 4 consoantes e 2 vogais. Nesse caso, a possibilidade de sair uma consoante é bem maior do que sair uma vogal. Vamos para a questão 5. Questãozinha número 5. Leia cada frase a seguir e escreva no caderno uma fração para representar a parte destacada. Tá? Leia cada frase a seguir e escreva no caderno, né, uma fração para representar a parte destacada. 80 em cada 100 resíduos lançados aos mares são plásticos. Pessoal, 80 em cada 100 quer dizer que o todo é quantos, pessoal? O todo é 100. No meio desses 100 tem o que? 80 resíduos lançados aos mares. Isso quer dizer que em cada 100 plástico, 80 é lançado no mar, né? Uma coisa errada. Agora, o que eu quero que você faça é representar esse dado em fração. Então, você tem aí, vamos colocar aqui. Então, você tem aqui, vamos colocar aqui. Você tem aqui, a letra A, você tem o todo, que é aqui embaixo, ó, você escreve 100. Então, em cada 100, 80 é lançado no mar. Então, qual é a fração que representa 80 centésimo? 80 centésimo, quer dizer, em cada 100, 80 é jogado no mar. Então, vem a letrinha B agora. 1 em cada 4 brasileiros é hipertenso. O que quer dizer hipertenso, pessoal? Pessoal, o hipertenso é aquele que tem uma pressão alta, aquele que sofre de batimentos cardíacos pressionados nas suas artérias, devido ao que come, às vezes estresse. Aí as pessoas são hipertensas, tem que tomar remédio por questão de pressão alta, tem que se cuidar, né? Não pode estar comendo qualquer coisa, porque futuramente você pode ser um hipertenso. Hipertenso é uma coisa muito ruim, tá? Então, em cada 4 brasileiros é hipertenso. Esse dado aqui é real, tá? É verdadeiro. Então, em cada 4, 1 é hipertenso. Então, tem 1/4 dos brasileiros, no caso, são hipertensos, tá? Então, aqui eu tenho uma razãozinha aqui, 1/4. Aqui, no Brasil, 39 em cada 100 consumidores preferiram realizar pagamentos à vista em compras pela internet em 2015. Então, você tem o que? Você tem 39 em cada 100. Você tem, na letra C, você tem 39, 100. Cada 100, quer dizer, 39 centésimo. Tá bom? Então, você tem aí a resposta para essa letra C. Vamos para 6, né? Agora, né, pessoal? Questãozinha número 6 diz: para localizar a fração 9,5 na reta numérica, Hélio dividiu cada unidade em 2 partes iguais. Depois contou 9 partes. Vamos lá. Hélio dividiu cada unidade em 2 partes iguais. Então, olha, teve 9,5. Quer dizer que tem 9, né? 1, 2, 3, 4, né? 5 unidade em 2 partes iguais. Depois contou 9 partes e localizou a fração 9,5. Olha aqui, ó. Ele dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tá? Aí o que ele fez? Ele separou essas unidades aqui, ó,
uma unidade dividiu em 2. Outra unidade dividiu em 2. Outra unidade também dividiu em 2. Essa aqui também em 2. E assim foi sucessivamente fazendo. Escreva entre quais números naturais consecutivos na reta numérica localizamos as frações a seguir. Então, essa questãozinha número 6, né? Ó, dividimos cada unidade na reta numérica. Você vai ter que dividir, né? Na letra A aqui, na reta numérica, em 5 partes iguais, né? E contamos 18 partes. Então, você vai dividir em 5 partes iguais, né? E aí você vai, então, dividir, né? Contar 18 partes. Assim, no caso, a fração está entre 3 e 4, né? Se você contar, vai estar entre 3 e 4. Você vai usar 5 mais 5 mais 5 mais 3 igual a 18, tá bom? Então, está aí. Já a questãozinha letra B, você divide cada unidade na reta numérica. Você divide cada unidade na reta numérica em 3 partes, 3 partes. Aí você conta quantas? Você conta 7, tá? Assim, no caso, a fração está entre 2, né, e 2 e 3. Está aqui entre 2 e 3. Tranquilo, né? Aí você tem 3 mais 3 mais 1, que é igual a 7. Tá bom? Agora vamos para a letra C. Aqui você vai dividir. Aqui você vai dividir a reta em 4, né, partes. E aí você conta quantas? Você conta 25. Você divide em 4, conta 25. Aí conta, igual você fez aqui, ó. Essa dá 9. E aí, você tem 4, 4 mais 4, 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, aí mais 1, aí dá 25, tá bom? 25. Muito bem. Bem tranquilo, fácil, 6. Agora, vem para a questãozinha 7. Questão número 7 diz assim: Tainá e Vicente representaram as partes destacadas das figuras idênticas a seguir de diferentes maneiras. Observe. Aqui, como as figuras estão divididas, essa senhorita, né, ela falou, como as figuras estão divididas em 4 partes iguais, essa e essa, e 5 delas estão destacadas, representei pela fração 5/4. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi destacada quantos? 5. E elas foi dividida em quantos? Em 4 partes. Essa fez. Aí teve esse rapaz aqui, fez diferente. Ele falou assim: como uma figura está toda destacada e a outra tem uma de 4 partes destacada, ó. Aqui todos os, 1, 2, 3, os 4. Aqui não, aqui só tá uma, né, destacada. E sabe o que ele fez? Ele fez assim: como aqui uma tá inteira, toda destacada, outra só 1/4. Então ele fez assim, ó. Ele fez assim. Ele deixou um inteiro mais 1/4 da outra. Porque a outra foi dividida o quê? Em 4 partes. Isso aqui você pode deixar assim, ó. Você pode escrever assim: 1/4. O professor não vai colocar o sinal de mais aqui, não precisa. Isso aqui é chamado, pessoal, isso aqui é chamado de fração mista, tá? Isso aqui é chamado de fração mista. Por que fração mista? Porque é o seguinte: você tem uma parte inteira com uma fração da outra. Uma fração da outra. Então, aqui você tem uma inteira. Então, você tem uma inteira. E aqui uma fração da outra, tá? Então, tá aí, ó. O número da forma 1 inteiro, 1/4, pode ser lido 1 inteiro e 1/4, tá? Então, é a forma que se lê 1 inteiro e 1/4. 1 inteiro
e 1/4 da outra. Agora você tem que pegar aqui e representar por meio de fração estas figuras aí embaixo. Vamos aqui colocar esta folha. Vamos tentar representar isso aqui. Pessoal, eu pergunto: quantas partes foi dividido cada figurinha dessa? 2, né? Olha, qual é a figura que está fracionada? Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui foi fracionada. Essa aqui foi fracionada em 1/2, correto? Em 1/2. Quantas inteiras tem aqui, pessoal? 1, 2, 3. 3 inteiras. Então, eu tenho 3 inteiras e 1/2 da outra aqui na frente. Beleza? Mas inteiras, você tem 1, 2, 3, tá? É como se fosse 1, 2, 3, 4 barrinhas de chocolate e você dividisse elas em 2 partes iguais, todas elas, e você comesse as 3 e comesse só uma das outras 2 partes lá. Uma parte, então você comeu 3 inteiras e a metade da outra. Essa é a letra A. Letra B. Aqui você tem 1, 2, 3 figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi dividido em 6 partes, pessoal. 6 partes, 6 partes, 6 partes. Porém, teve uma parte que foi fracionada. Aqui foi considerado só uma parte dela. Então, você tem aqui a fração que representa. Você tem 2 inteiras. E quantas partes fracionadas aqui? 1, 2, 3, 4. 4 sextos. 4 sextos. Muito bem. Então, aqui você tem o que? Você tem aqui uma fração mista. Vamos para a letra C. Aqui na letra C você tem 2 barras, né? Você tem essa barra de cima e você tem essa barrinha de baixo. Essa barra de cima, toda ela foi considerada. A barra de baixo foi fracionada. Por exemplo, só foi considerada 2 partes. Então, eu tenho uma inteira e 2 de quê? 1, 2, 3, 4, 5. 2/5 da outra. Então, aqui está o número misto que representa a letra C. Então, pessoal, é isso aí, né? Essa moça, esse rapaz aqui, ele pensou, acho que de uma forma mais coerente, né? Ela também não está errada, né? Também ela não está errada. Ela segue uma ordem aí de resolução. E ele também seguiu esta ordem de resolução, que aí você deve aplicar aqui, né, da forma bem interessante, tá bom? Muito fácil, simples, assim como tudo na nossa querida matéria de matemática. Pessoal, vamos que vamos. E depois nós vamos estar estudando outros assuntos, tá? O próximo vídeo aí dos exercícios dessa semana. Nós vamos estar falando sobre isso aqui, ó, a fração de uma quantidade, tá bom, pessoal? Já já nós vamos para o próximo vídeo. Então não deixe de assistir lá, tá? Vamos que vamos.